Rafa, por favor. Maravilha. Eita, coisa boa. Estamos aqui hoje, dia 13 de abril, não é? Eu com meu dedão aqui na tela para vocês me verem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje é dia 13 de abril de 2021, um dia depois da nossa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Eu sou Yara Rocha, para quem não me conhece, eu sou da Companhia Teatral Língua de Trapo, Ponto de Cultura, há bastante tempo, há mais de 10 anos. Quero saudar todos, todas e todas que estão conosco nessa reunião e que, mesmo que não estejam agora, a gente está preparando esse encontro aqui para que quem não pôde estar agora possa ver. Depois vai ficar gravado, vai ser postado no YouTube da Rede Cultura Viva de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero contar para vocês e deixar esse registro de gratidão e de muita. Eu preciso achar uma palavra específica, mas ainda não achei, mas de muita satisfação de saber que só a luta vale a vida e só a vida vale com a luta, porque ontem, dia 12 de abril, né, de 2021, após um coletivo, né, vários coletivos que se reuniram, que entenderam a importância do programa Cultura Viva e que assinaram juntos uma carta direcionada ao Conselho, reivindicando uma cadeira, né, de representação do programa Cultura Viva, foi votado ontem nesta reunião e foi aprovado por unanimidade a cadeira Cultura Viva de base comunitária da cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. É uma luta, é mais um passo, não é o fim de tudo, pelo contrário, é mais um passo que a gente dá na conquista pelas políticas públicas, é mais um avanço, né, na garantia da cultura como um direito, porque a nossa convidada, inclusive hoje, que é a Lúcia, né, Ana Lúcia Pardo, que é uma pessoa que transitou e ainda transita nesse universo das políticas públicas de cultura, esteve mais de 20 anos totalmente envolvida e embrenhada nos mecanismos, né, das políticas públicas dentro do Ministério da Cultura, quando havia Ministério da Cultura no Brasil, e ela aceitou esse convite. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a generosidade da Ana Lúcia de vir aqui contar para nós o que é isso, né? O que é ser ponto de cultura, como que nasceu essa história revolucionária, né? Que vai reconhecendo de norte a sul do Brasil os grupos fazedores de arte e cultura, de fato, né? É a cultura viva, a cultura orgânica, a cultura das pessoas que são artistas, dos coletivos que trazem no âmago, né, dos seus núcleos a tradição da cultura oral, a tradição da cultura de matriz africana, afro-brasileira, indígenas, quilombolas. É, é muito importante e mais ainda nesse momento, né, pós 2016, que é o pós-golpe, né, em que a presidenta Dilma foi impeachmentada por uma pedalada fiscal. Tirando isso, que não dá para dissociar, né, porque a gente está falando de políticas públicas, a gente está em plena luta hoje, inclusive, para prorrogação da Lei Aldir Blanc, tanto na sua execução quanto na continuidade do auxílio emergencial. Então, eu, que sou uma língua de trapo, quero saudar todos, todas e todos que já chegaram aqui, né, na sala. Mônica Valverde, muito bem, representando a força, né, do grupo Afroserra. A Neiva, que eu vi chegando também, que é da dança, uma pessoa muito aguerrida e comprometida. Quero, então, saudar e dar as boas-vindas à Ana Lúcia Pardo, e ela vai falar da trajetória dela, ela vai falar
da militância dela dentro das políticas públicas e vai contar para a gente o que é, Lúcia, ser ponto de cultura, ser ponto de cultura autodeclarado. O que é isso? Conta para a gente, minha amiga querida. Gratidão pelo seu aceite aqui no nosso encontro. Boa noite, querida Yara, queridos, queridas, querides. Eu que agradeço, sou extremamente grata por esse carinho, por esse convite, me sinto honrada, porque, nossa, eu que fui muitas vezes aos municípios, né, fui muito a Petrópolis e nas conferências, eu sou muito inspiradora na batalha de vocês e faz todo o sentido, mesmo com o desmonte que você me citou, né, vocês estão, mesmo que de longe, você continua lutando pela sociedade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Então, eu tiro o chapéu. Vocês conseguirem essa cadeira aí no conselho, também uma super conquista. Essa rede tão forte que está aí construída, a construção dessa lei que está em processo agora, da Lei Cultura Viva, né, aí em Petrópolis, vai virar referência. E hoje também aprovada na Câmara, eu estava acompanhando ainda há pouco, né? Estava aqui me preparando para entrar com vocês e acompanhando essa votação de emergência para ampliação dos prazos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que tanto precisamos, né? Então, parabenizo a vocês por essas iniciativas, ações, empenhos, causas, a gente está junto aí. Eu posso, assim, digamos, citar muito rapidamente, gente, para a gente entender, para a gente chegar no que é o ponto de cultura, eu sou ponto de cultura, o que é o ponto de cultura, é a gente só contextualizar muito rapidamente como é que surge tudo isso, a gente começa a usar essa terminologia ponto de cultura, né, cultura viva, isso vira lei, então, esse ponto de cultura, pontinho, né, de cultura, eles estão inseridos num programa maior que reúne um programa chamado Cultura Viva, que tornou-se uma lei nacional e hoje estamos aí a caminho de uma lei municipal e temos iniciativas outras de uma lei também estadual no Rio, né, no passado, em 2012, com o deputado Robson Leite, que foi presidente da Comissão de Educação e Cultura na Câmara. Naquele momento eu fui assessora e acompanhei. Então, o Cultura Viva, ele atravessa 3 dimensões, a dimensão simbólica, que atravessa muitos nossos fazeres, sabemos, né, com o cultivo, o labor, tudo que está imbuído aí no nosso fazer artístico-cultural, a dimensão econômica, evidentemente, para nos manter, né, mas, sobretudo, muito importante a dimensão cidadã. E a gente sabe disso, então o Cultura Viva ele está bastante. Às vezes a gente fala de conceito, parece uma coisa chata, eu que sou professora, mas por que o conceito? O conceito é fundamental para definir uma política, sabe, gente? A gente pode perceber, se a gente for comparar, por exemplo, diferentes gestões do Ministério da Cultura, por exemplo, o ministro Verfora, antes do ministro Gil, chamava de cultura um bom negócio. Então, estava muito no mundo dos negócios, uma coisa mais mercadológica. Já Gilberto Gil vem, né, em 2003 em diante, e traz essas 3 dimensões aí, sobretudo com a entrada do Célio Turino, que eu vou mencionar daqui a pouco. Eu avisei para ele que ia estar aqui, eu falei, eu sempre vou falar de você, que é a nossa referência, Célio. Foi nosso secretário de Cidadania Cultural, com a entrada dele fez toda a diferença, vou já mencionar. Enfim, então são intervenções agudas nas profundezas do Brasil, sobretudo urbano e rural, né, sobretudo as comunidades de periferias, os quilombos, nas aldeias, essa cultura local que muitas vezes, né, a gente sabe que é invisibilizada, ou não apoiada, ou não reconhecida, por diferentes motivos. Ela não está num lugar de centralidade, muito pelo contrário, né, não tem um apelo midiático também, não se quer assim, e então ela não consegue, muitas vezes, em geral, não consegue apoios em leis de incentivo, gente, não consegue. A gente, no Ministério da Cultura, a gente tinha muitos consultores e a gente percebia que a maioria dos projetos, mesmo aprovados, não conseguiam apoio. Então, esse nome Cultura Viva é concebido como uma rede orgânica, não à toa vocês criaram uma rede de criação e gestão cultural mediado pelos pontos de cultura, que é a principal ação. Adotou-se esse nome para diminuir essa segregação,
social do país, dar voz e comunicação, chances reais de cada um, abrindo-se oportunidade de comunicação e de vida, como dizia o ministro na época, Juca Ferreira. E aí, o Célio Turino fala, e a nação pela qual olhamos precisa ser vista como um organismo vivo, pulsante, envolvido em contradições, que necessita ser constantemente energizado e equilibrado, como a gente falava aí do doenho antropológico que o Gilberto Gil falava, né, da gente massagear os pontos do país, reconhecer, apoiar aquilo que já existe, não é inventar nada, né, por isso de baixo para cima. Vale ressaltar que antes da chegada do secretário Célio Turino, em 2004, por exemplo, a gente tinha uma outra conformidade dessa política, que chamava-se BAC, Bases de Apoio à Cultura, né? E nessa Secretaria de Programas e Projetos, só que ela empreendia também um equipamento físico. E a gente sabe que, por mais que nós precisemos desses equipamentos físicos, né, de sede, de locais para fazermos nossas atividades, ações, manifestações artístico-culturais, a gente sabe que, como o recurso ainda é pequeno, e nossa área, como é que se diz, a gente também é uma luta nossa para a PEC 150 no passado, para chegar no mínimo 2% no campo federal, 1,5% nos estados e 1% nos municípios, a gente precisa concentrar principalmente nas nossas ações, e não gastar tanto com esses equipamentos físicos, porque a gente sabe que tem uma série de equipamentos ociosos, né, e concentrados aí. Então, o ponto de cultura, como dizia o Célio, é uma pequena marca, um sinal, um ponto de referência sem gradação hierárquica, mas, ao mesmo tempo, é um ponto de apoio, uma alavanca para um novo processo social e cultural. E cada ponto será um amplificador dessas expressões culturais da comunidade em que está inserido, expressando essa intenção de construir uma rede horizontal de articulação, recepção e difusão dessas ações, né? E, como eu disse, ele não prevê a construção de instalações físicas, como se pautavam as BACs, né, Base de Apoio à Cultura, mas o investimento nas ações. Não terá também, gente, isso é importante dizer, um modelo único de segmento, programação ou de atividade. É uma diversidade de ações e atividades artístico-culturais. Mas um aspecto que será comum a todos, é esse compartilhamento, essa ideia de rede, né, e essas comunidades locais. São formas de potencializar. Lúcia, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque o seu microfone, para mim, não está chegando. Todo mundo está ouvindo bem a Lúcia ou foi só o meu? Eu estou ouvindo bem. A Clara disse que está ouvindo. Ai, meu Deus. Eu posso ver botar aqui, um deve ser o microfone. meu. Perdão, Lúcia. Olha aí, eu vou botar um microfone, gente. Eu posso botar. Também estou ouvindo bem. Está todo mundo ouvindo bem, então sou eu. Sou eu. Botei o microfone para melhorar. E aí eu tiro o fone. Então, é uma gestão compartilhada. Vou tentar corrigir. Pode continuar, Lúcia, porque só o meu que deu ruim aqui. Enquanto você continua, eu vou acertando o meu microfone aqui. Então, gente, para ser um ponto de cultura, naquele período a gente vai ver que teve mudança, tá? Eu vou falar muito rapidamente. Tinha que participar de um edital de divulgação do Ministério da Cultura envolvendo um projeto de análise para a Comissão Nacional de Avaliação, né? E aí, na época, esse recurso era dividido, você tinha que prestar contas, era em 3 anos, e parte desse incentivo na parcela tinha R$25 mil, que deveria ser utilizado para equipamento multimídia. Olha o quanto está sendo importante hoje esse equipamento. Já no passado já era. Imagina agora que nós estamos nesse contato online, estamos em isolamento, momento pandemia e tal, né? Então tinha microcomputador, software livre, mini estúdio para gravar CD, câmera digital, ilha de imagem, enfim. Esses equipamentos conectando-se em internet banda larga, né, para essa rede que a gente aqui está falando, né, para circular imagens, sons, produtos, né, para esse sistema material e imaterial compartilhado. E aí a gente chegou à conclusão também que no início a gente enviava para cada ponto, mas imagine a distância para a gente chegar com esse equipamento. Então a gente reviu isso e passou a dar o recurso. Era em torno de R$25 mil, a gente botava 20%
do recurso, né, para que o próprio proponente do ponto de cultura comprasse, adquirisse esse kit multimídia. Por quê, gente? Uma outra coisa que é fundamental, que um pensador peruano, Vitor Vich, fala, é essa política interdisciplinar, ou seja, o ponto de cultura, ou Cultura Viva, que é essa rede maior, né, onde está o ponto de cultura, ele é interdisciplinar. Ele é cultura com educação, cultura com comunicação, com cidadania, com direitos humanos, entendeu? Então, com a comunicação, por exemplo, é muito forte aí, né, como a gente está vendo esse kit digital. E esses pontos de cultura recebiam 185 mil, divididos em parcelas semestrais para investir no prazo de 3 anos, né, com seus planos de ação, prestando contas e tal. Só que a gente viu, uma das dificuldades, a gente vai ver mais para adiante, mas já vou mencionar, é que você tinha que ter uma pessoa jurídica. E a gente sabe o quanto é difícil a gente manter essa tal pessoa jurídica. Imagina uma aldeia, né, uma comunidade indígena, vamos lá, uma comunidade quilombola, um grupo cigano, um grupo de jongo, de congo, sei lá, e que tem muita dificuldade de ter essa figura jurídica, de manutenção dessa figura jurídica, de ter um contador, de pagar os impostos mensalmente, ainda mais agora, né, mas antes também a gente, né, então essa era uma dificuldade, então a gente via muita gente ter que se juntar com outros grupos para poder formalizar, digamos assim, tornar-se um ponto de cultura formal, digamos, né, e se inscrever nesse edital e ser aí contemplado. Essa é uma coisa que a gente vai ver que ao longo do tempo mudou, isso foi revisto, que bom. O público-alvo, né, o foco era principalmente estudantes da rede básica, ensino público, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, técnico, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, populações de baixa renda, onde tem também comunidades de baixa oferta de serviços públicos, habitantes em regiões e municípios com grande relevância para a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental brasileiro, e a Rafaela, que é da área de museus, estou citando, porque é uma das que está aí com a gente organizando esse encontro de hoje, que trabalha com patrimônio, os agentes culturais, artistas e produtores, professores, coordenadores pedagógicos de educação básica, militantes sociais, nesse combate à exclusão. E tinha esses critérios, que é principalmente processos criativos continuados. Então, não é aquela ideia somente de um evento, sabe, gente? Porque a gente sabe que abre um edital, às vezes eu me preparo para o edital, faço um projeto, mas é um projeto pontual, que ele acaba ali, eu presto contas e ele acabou. Não. O ponto de cultura, ele compreende um processo criativo continuado, de integração entre universidade e comunidade, entre museus e comunidade, entre escolas e comunidade, numa interface da cultura digital em software livre, como eu disse, ações de formação cultural. Eu, por exemplo, sou professora, adoro essa parte, porque na cadeia produtiva, uma coisa que me inquieta é que os editais estão muito circunscritos à produção, não que não seja importante, mas eles raramente, vocês podem observar, muito pouco a gente tem editais voltados para formação, para pensamento, para debate, para palestra, como agora nós estamos fazendo aqui. A gente faz, mas raramente você vai ter apoio para isso. Então, o ponto de cultura, o Cultura Viva, ele reforça muito essa formação. Documentação, registro nas comunidades onde atuam, geração de renda por meio da cultura, capacidade de agregar outros atores sociais e parceiros públicos ou privados, para garantir essa tal sustentabilidade, né, dessa proposta. A integração de linguagens artísticas e da cultura com outras áreas do pensamento, como eu disse, da vida social, com ciência e tecnologia, com esporte, lazer, educação, trabalho, comunicação, formações, interação entre culturas tradicionais e novas tecnologias culturais, sociais e científicas, enfim, uma gestão cultural compartilhada. E essa rede horizontal de articulação, como eu falei, né, que não terá um modelo único, muito pelo contrário. E a proposta é criar a partir do que já existe. Eu vou citar uma frase do Milton Santos, que o Célio, na época, né, à frente da Secretaria de Cidadania Cultural no MINC, a partir de 2004, ele ficou até 2010, né, ele utiliza o Milton Santos como referência. Em sua inovadora geografia crítica, ele fala que a utopia deve ser construída a partir das possibilidades, a partir do que já existe como germe, e por isso se apresenta como algo factível.
Então, essa foi uma direção da construção do programa, de criar uma ampla linha de ação a partir do que já existe e já atua, com uma legitimidade comunitária. Essa palavra comunitária, por exemplo, ela é fundamental como conceito, né, como reconhecimento, como esse de baixo para cima, quantidades, órgãos, locais, mecanismos já existentes, né, para se fortalecer. E qual seria, nesse momento, por exemplo, o papel do Ministério da Cultura naquele momento, mas agora, no caso de Petrópolis, desse órgão público aí, que poderá apoiar, por exemplo, são os conceitos, os recursos naquele momento, acompanhamento, treinamento de monitores, uma articulação institucional nessa rede, e aí entrariam os parceiros locais, usuários e gestores, com os espaços, a gestão, responsabilidade, transparência, isenção comunitária, democracia, intercâmbio. E aí essas comunidades e criadores poderão escolher as atividades, quais são os equipamentos, quais são as atividades, quais são os treinamentos, ou seja, é quem dá o caminho. Serão ao mesmo tempo usuários e gestores, por intermédio de conselhos e dos parceiros, ONGs ou poder público local, como agora essa rede e agora vocês com esse papel aí no conselho, né? Como eu disse, o Cultura Viva reúne vários programas, né? O Cultura Digital, a Escola Viva, Ação Griot, Mestre de Saberes e Agente Cultura Viva. Um exemplo do Cultura Viva Digital, por exemplo, o programa Vídeo nas Aldeias, com os índios Axaninca e Caxinauá no Acre. Ao invés de serem filmados, eles gravando a sua própria imagem, né? E, como disse Célio Turino, nós colocamos os meios de produção nas mãos de quem produz. Mas isso foi um estágio. Hoje eu fazia isso, e quem diz isso foi um tal de Marx, ele diz. Há muito tempo atrás, ao colocar os meios de produção nas mãos de quem produz, novas necessidades acabam surgindo. Então, a gente tem que estar renovando essa política sempre. Tem, como eu disse, né, lá atrás era uma pessoa jurídica, agora a gente vai rever. Vai mostrar que foi revisto. A busca dos meios de difusão, de outros veículos de troca, é um processo que vai sendo desencadeado e mudado ao longo do percurso, né? O Escola Viva, para transformar experiências inovadoras das escolas em pontos de cultura, ou transformando pontos de cultura em uma escola, a cultura brasileira. A Ação Griot, né, que são práticas, representações, expressões e técnicas, com instrumentos, objetos, artefatos e lugares. Muito importante, foi feita uma parceria com o Ministério do Trabalho, Previdência e Educação, isso foi fortíssimo também, né, nessa construção. A gente tinha o Agente Cultura Viva, que recebiam bolsas do primeiro emprego, do primeiro trabalho, né. Os pontões, vou dar um exemplo, na minha tese de doutorado eu estudei 3 pontos de cultura, um foi o Quilombo Campinho, lá de Paraty, o outro foi o Centro de Teatro Oprimido, do Augusto Boal, que ele dizia que o Cultura Viva era como se fosse o CPC da UNE lá atrás, e que ele fez parte, né? Ele comparava esses centros dos CPCs da UNE. Então, o ponto de cultura, ele congrega mais ações nessa rede, ele amplia mais. Então, o pontão de cultura do Centro de Teatro Oprimido, por exemplo, ele atuava em diferentes pontos do estado do Rio de Janeiro, não somente numa cidade, não somente num único território, né? Aí, mencionando rapidamente outras ações do Cultura Viva, o programa Ponto a Ponto, na TV Cultura, a revista Raiz, as caravanas de artistas nacionais e internacionais promovendo oficinas de circo, teatro, dança, a realização das teias nacionais e regionais, que eram encontros, né, para debater esses fazeres e próximos caminhos, desdobramentos. Importante também dizer que o programa Cultura Viva acabou se tornando uma rede internacional. Eu também estudei sobre isso, essa plataforma Poente, a rede Plataforma Poente, ação comunitária, né, na Bolívia, na Colômbia, muito forte na América Latina, em países de língua portuguesa, Portugal, África, Ásia, enfim. E tinha uma avaliação desse programa feito pelo PNUD, que tinha os em Córdoba. Em Córdoba, né? Não é? Em Córdoba. Tem uma discussão e uma manutenção do programa com vistas, se não fosse a pandemia, estaríamos agora junto à UNC, que é a Universidade Nacional de Córdoba,
realizando o Encontro Cultura Viva de base comunitária aqui. Já vieram em outras épocas o Juca Ferreira, algumas outras pessoas na época, não sei, não fui informada, mas quem me passou essa informação foi a própria coordenadoria de cursos de extensão, que mantém dentro da universidade essa pauta do Cultura Viva para realizarem um projeto, só para contribuir rapidinho, um projeto chamado Barrio Adentro, que é a cultura para dentro dos bairros. Nossa. É só uma contribuição. Muito, muito tá bom. Fluindo. Sim, sim. Então, o programa Cultura Viva, né, como política, inicialmente ele implementou 900 pontos de cultura, depois cresceu. Na gestão da presidenta Dilma, ela acho que triplicou, foram mais de 3 mil. Ela fez uma lei também para dar um reforço no programa Cultura Viva, ela colocou como prioridade. Eu posso falar muito rapidamente. Então, tinha os pontos de memória, isso também, gente, é muito interessante. Pontos de leitura, pontos de brincar, e um dos pontos que eu avaliei, que eu disse que foram 3, o CTO do Teatro Oprimido, esse Quilombo Campinho, e o ponto lá do Firmino, lá da Rocinha, que é o ponto, né, que era um pontinho de cultura. E esses pontos se desmembraram, então, em pontos de memória, pontos de leitura, pontos de brincar, e passaram dos 2 mil espalhados pelo Brasil. Os pontos de memória são museus comunitários, criados para funcionarem como instâncias relevantes para o desenvolvimento das funções educativas e formativas. Os pontos de exibição audiovisual, para educação do audiovisual, capacitação, distribuição de equipamento, conteúdos audiovisuais. Os pontinhos de cultura como espaços de brincar, são espaços públicos governamentais e não governamentais, equipados e capacitados para realizar atividades lúdicas na educação não formal. Os pontões, como eu disse, para formação de redes sociais de capacitação e mobilização. Os pontões de leitura foram criados para reconhecer atividades, iniciativas de incentivo à leitura, desenvolvidas pela sociedade, como bibliotecas, projetos comunitários, centros de referência, salas de leitura com iniciativas em torno de 20 mil, um pouco mais, mas era por aí, né, para dar como é que se diz, um doim, né, nessas ações. Então, gente, o que a gente percebeu, abrindo a página, por exemplo, então, assim, para hoje, você tem um cadastro nacional de pontos e pontões de cultura, que, aliás, estava meio desatualizado, né? É importante voltar a atualizar, isso é importantíssimo que a gente brigue por isso, né? Integrado por grupos, coletivos e pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam ações culturais. Essas são as que podem, né, que são pontos de cultura. Que serão beneficiárias de premiações de iniciativas culturais ou de modalidade específica. Isso está na lei do Cultura Viva, né? Só um minutinho. Tem um formulário específico. Estou cheia de papel aqui, né? Então, se eu for fazer um exercício assim, muito rápido, o que são os pontos de cultura? Que é a pergunta principal aqui. São iniciativas culturais independentes, comunitárias, autogestionadas, em rede, desenvolvidas com autonomia e protagonismo pela sociedade civil. Ponto. Entendeu? Ou seja, vocês, provavelmente, que estão aqui todos, já são pontos de cultura, entendeu? Qual o ponto central da lei? Iniciativas permanentes, né? Como eu disse, elas não são pontuais, para me inscrever num projeto que tem vida curta, não. São ações permanentes, mecanismos permanentes como instrumento de Estado para uma política cultural baseada em reconhecimento e apoio do Estado nas manifestações, linguagens e formas de expressão independentes e comunitárias. Para quem? Para quem, gente? Para entidades, para grupos, para coletivos, para processos culturais de arte, cultura e comunicação de caráter independente, comunitário, informais e formais, né? Por quê? Para que os coletivos dizerem não somente o que querem ou necessitam, mas como querem, que não é para, é com. Então, quando diz de baixo para cima, não é, a gente vai fazer aqui um edital, uma ação, uma política para se adequarem às... Não é assim.
é baseado em muita escuta, e nesse doim, como dizia o Gil e como disse o Célio também, de reconhecer o que já existe, nesse ponto, tocar os pontos. Então, e assim receber meios para essa execução direta, para estabelecer novas formas de relacionamento entre governos e sociedade. Ou seja, é autogestionário, claro que tem um apoio do Estado, sim, porque é um dinheiro público, porque somos cidadãos, porque temos o direito, porque está na Constituição, porque trata-se de uma cidadania cultural. Então, é aquilo que já se faz. E como? Como? Desburocratizando e simplificando o processo de financiamento e prestação de contas de entidades, grupos e coletivos culturais com programas de Estado. Aí, como é que foi essa desburocratização, como eu disse? Porque muita gente acabava tendo que se juntar com outro que tinha essa figura jurídica, através de um cadastro nacional dos pontos de cultura, exemplo do currículo Lattes, CNPq ou do cadastro de entidades assistenciais. Então, agora, o que a gente percebe é que tem muito formato premium, está sendo mais desburocratizado para, de fato, né, conseguir que essas ações autogestionárias e comunitárias sejam de fato apoiadas. E a prestação de contas? Lugar de convênios burocráticos, contratos de prestação de contas por resultados e controle comunitário. Então, eu cito o Lei Cultura Viva, que o Santini postou até no nosso grupo, né, Yara, recentemente, que acabaram de criar em Niterói, né, a Lei Cultura Viva. A Alice também, acho que tem uma lei também que criou, a Jandira Fegali, a Dilma Rousseff, a gente tem essa do Robson Leite, que é a Lei Cultura Viva do Estado. Então, e eu abri a página lá recentemente para ver como está, tem um formulário específico preenchido contendo o histórico de atuação desse proponente, né, com o campo da cultura, incluindo informações que demonstrem o seu alinhamento à definição de ponto de cultura e um termo de adesão a esse Plano Nacional de Cultura Viva, esse Programa Nacional, documento no qual o proponente afirma o seu compromisso com esses objetivos do programa. Esse mecanismo, só para quem está aqui acompanhando e quem vai depois assistir, esse mecanismo que foi criado por conta de dar conta dos inúmeros grupos fazedores de arte e cultura em todo o Brasil, esse componente colocado aí no Sistema Nacional da Cultura, da rede de pontos de cultura do Brasil inteiro, ele é a sua autodeclaração, não é isso, Lúcia? Isso. Então é um puta ganho, é uma autodeclaração, exatamente. Sim, que é muitos grupos que estão formando essa rede em Petrópolis estão se autodeclarando. Então, quanto mais a gente disser para ele o que é se autodeclarar, com mais garantias ele vai estar sabendo que está tomando uma atitude assertiva, porque ele se reconhece como ponto de cultura, não é isso, Lúcia? Sim. Tá aqui, poderão ser beneficiadas entidades integrantes do Cadastro Nacional desses pontos e pontões de cultura nos termos dos planos de trabalho por elas apresentados, que se enquadram nos critérios gerais de distribuição e destinação dos recursos de que trata o artigo 2º. É isso, entendeu? A autodeclaração. Quais são... não serão certificados, isso é importante, como pontos e pontões de cultura, órgãos e entidades públicas não qualificados como instituições públicas de ensino, instituições com fins lucrativos, não pode, fundações, sociedades, associações de apoio a instituições públicas, fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas não podem, entidades paraestatais integrantes do Sistema S, SESC, SENAC, SESI, SEST, SENAT, SEBRAE, nada disso. Então, estou dizendo o que não pode, o que está fora desse escopo, né, gente? Para a gente ter, enfim, clareza de quem é o ponto de cultura, quem que pode, né? Enfim, eu tentei fazer um espectro rápido, mas eu estou querendo bater bola aqui, ouvir vocês, porque também acho que estou falando bastante, para tentar fazer esse espectro de como que a gente, já tem uma larga história aí, porque começou 2003 com as BACs, 2004 deu um outro salto, né, com esse conceito, com essa amplitude toda, a chegada de Célio Turino e tal, com Cultura Viva, que ficou até 2010, depois teve um outro momento também aí, 2012, com a Dilma Rousseff, o programa Mais Cultura, só que
a gente percebeu em alguns momentos editais de pontos de cultura já apoiados, no caso do Estado, por exemplo, e que não repassavam o dinheiro, e que o dinheiro já tinha vindo do Ministério da Cultura, entendeu? E aqui não chegava e a gente ficou brigando isso na LERJ. Então, a gente também percebeu uma certa descontinuidade, alguns pontos de cultura que ficaram inadimplentes, que tiveram dificuldade para se manter, sim, não temos só notícias boas, não. Isso é para colocar um pouco no radar, gente, algumas de nossos desafios para manter uma política. Como disse a Yara, a gente teve um Ministério da Cultura histórico, com muitos avanços, políticas públicas, Sistema Nacional de Cultura, Cultura Viva. No entanto, estamos sem ministério, sem uma pasta, e algumas dessas políticas desmontadas. Então, a Cultura Viva também precisa ser constantemente reforçada. Exatamente, Lúcia. Só para lembrar, aproveitando esse contexto, né, que é o contexto que tange o programa Cultura Viva, né, que é quem é ponto de cultura, quem pode se autodeclarar, e tudo isso que a Lúcia está trazendo para a gente é o nosso engatinhar nessa política pública, que virou política de Estado, por ter se tornado uma lei, a Lei Nacional Cultura Viva, né, por isso política de Estado, com os acontecimentos políticos de 2016 até agora, tivemos todos esses reveses, né, nas políticas públicas, e a gente sabe exatamente os motivos, mas o mais importante nós estamos fazendo, que é manter e cada vez mais fazer com que os pontos de todo o Brasil estejam e continuem pulsando, porque o maior legado do Cultura Viva é dizer que somos o Brasil que pulsa, que é o Brasil profundo, que é o Brasil dos territórios, que é o Brasil das comunidades, das periferias, dos fazedores de arte e cultura, que já fazem arte e cultura, por isso o reconhecimento, né, da Lei Cultura Viva, e principalmente agora, para passar a bola para a Lúcia, e já a gente abrir para as perguntas, quem quiser contribuir, é dizer que justamente com esse intuito, Lúcia, da gente manter essa pulsação do programa Cultura Viva nos territórios, é que a partir da Conferência Popular, da Pré-Conferência Popular de Cultura de Petrópolis, é que nós começamos uma grande mobilização, que resultou numa carta que foi entregue ao Conselho, e ontem, como eu disse no início, na abertura, virou uma realidade. Hoje nós temos uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Cultura, e criamos, então, vimos essa necessidade que, para além de ter esse cadastro nacional, que eu também sempre compartilho com todos, lá no grupo que nós criamos de WhatsApp, que é para todos se cadastrarem lá, nós criamos um cadastro municipal, que é o cadastro da Rede Cultura Viva Municipal, que se você se identifica, acompanha, vê que, de fato, você se reconhece um ponto de cultura, você se cadastra nessa rede, e essa rede, a tendência dela é virar uma grande rede de pontos de cultura de Petrópolis, do nosso município. Por isso que a Ana Lúcia hoje generosamente está aqui com a gente, para além de ter estado em outros momentos, sempre esteve presente, está hoje mais uma vez aqui trazendo esse panorama e colocando para a gente o que é isso, o que é ser ponto de cultura. Eu só faço esse adendo para as outras pessoas que chegaram depois da abertura também se situarem. Então, quando quiserem perguntar, vocês vão poder ou fazer no chat ou ligar seus microfones se apresentando, mas vamos deixar a Lúcia dar uma finalizada na exposição que ela trouxe para a gente, e aí seguimos. Muito obrigada, querida. Então, é só reforçar, gente, assim, eu sou uma defensora das políticas públicas, como eu sei que vocês são, e eu fico muito feliz desse histórico que a Yara está contando, porque dá muito trabalho, porque são ações voluntárias que nos tomam muito tempo, elaboração, enfim, mas não poderia ser de outra forma, né? Somos sociedade civil, né? E é sobre nós que rebatem
né, todo esse estado de precariedade, de informalidade que vivemos, de vulnerabilidade ou desconstrução das políticas, enfim. Então, só nos cabe nos organizar. E aí eu quero reforçar a importância do papel de uma política de Estado, que faz toda a diferença de uma política de gestão. Uma política de gestão, aquele gestor fica por 2 anos, 4 anos, e não necessariamente ele deixa algo continuado, e não necessariamente ele cria algo baseado em construção de escuta, de elaboração com e não para. Isso muda tudo, como eu disse. Então, por exemplo, o Cultura Viva é um exemplo disso. Como o Sistema Nacional de Cultura, porque o Cultura Viva nasce dentro desse espectro do Sistema Nacional de Cultura, e é bom dizer que a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc se fundamentou, se inspirou fortemente nessas duas políticas, Sistema Nacional de Cultura e Política Nacional do Cultura Viva. Fundamentalmente, gente, tanto nos conceitos, por quê? Porque a Lei Aldir Blanc precisava ser construído esse conceito também. O cadastro 2, por exemplo, quem é microempresa? O cadastro 1, a renda básica, quem somos e o que fazemos, e somos muito diversos, sabemos. Então, como que você, como é que se diz, vai construindo essa elaboração, essa conceituação, para ficar fortalecido e você poder defender isso, como agora está sendo pensado por vocês essa lei, para que chegue no campo legislativo, junto com o executivo, você consiga, de fato, fazê-lo acontecer, sair do papel, não é? Então, essa política pública, ela extrapola o tempo de uma gestão. Ela não é uma política de gabinete. Quantas vezes eu cheguei no município e via com tristeza as pessoas esperando serem atendidas por aquele gestor, que às vezes a gente sabe que só recebe determinadas pessoas e não outras, faz uma política de gabinete, faz uma política concentrada, não apoia ações invisibilizadas ou esquecidas ou comunitárias ou mais distantes ou isso ou aquilo. Então, quando não pode chegar um determinado gestor e jogar para trás todo o legado anterior à chegada dele. Aquilo que foi construído antes de sua chegada. Como assim jogar, né? E por isso esse sistema compreende conferência, compreende conselho, compreende plano de cultura com metas, ações, diretrizes de curto, médio e longo prazo, né? Compreende um fundo de cultura que, longe de apoiar ações de entretenimento e midiáticas de apoio de empresas, mas ações que justamente são as que mais precisam. Por isso é importante essas políticas públicas de Estado. E então eu vou brigar sempre por elas, porque a gente viu a força que faz, a diferença que faz na nossa cidade quando a gente tem uma política como essa. Né? Então, como chama? Outra coisa que para não me alongar mais, que também é muito importante, os cadastros, né? Tem o SNIC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. A gente percebeu na Lei Aldir Blanc o quanto foi fundamental esse cadastro, porque se nós somos informais e ninguém sabe quem eu sou, onde eu moro, porque eu moro longe, eu faço já 30, 40 anos eu faço minha ação lá, mas se ninguém sabe como que eu estou, como que eu vivo, o que eu faço, eu não tenho como ser acolhida, apoiada, entende? E então acho que essas ações, portanto, elas são fundamentais, né, da gente dar continuidade. E a outra coisa é sair, que a gente pensou, é sair do espectro do Ministério da Cultura. É importante ter política federal? Sim. Mas, por exemplo, Cultura Viva começou a ganhar o espaço estadual e municipal. Isto é fundamental. Não pode ficar em Brasília somente. Brasília não conhece nossa realidade. É importante construir com a gente? Sim, fundamental. Mas nós precisamos ter um sistema estadual de cultura, o sistema municipal, ter o Cultura Viva de Petrópolis, ter o Cultura Viva estadual, ter o Cultura Viva de Niterói, fundamental, com sua específica realidade. Então, assim, por isso eu tenho que tirar o chapéu para o que vocês já estão fazendo na Conferência Popular de Petrópolis, que resultou nesse lugar que vocês conseguiram no Conselho, nesta importante rede, nesta lei que vocês estão construindo, e outras ações que daí vão se desdobrar. Amanhã, por exemplo, o pessoal de Teresópolis me chamou para um debate lá. Eles vão discutir um edital, por exemplo, editais e ações e políticas, porque muita gente ficou de fora da lei Aldir Blanc. Como que eles dão conta? Então, é papel nosso abraçar, portanto, né? Então, a serrana está danada.
Região serrana tá. Que bom, né? A gente vai se alimentando da força do outro, né? Que aí é um vendo o outro, lutando pelos mesmos objetivos. E algo que não começou agora, né? Já tem o programa Cultura Viva, deve estar com quantos anos agora, 2021? 18? Por aí, né? 2004 começou, né? 2003, Cultura Viva 2004. 2004. Então. Muito tempo. Você, ponto de cultura ou língua de trapo, quanto tempo já? Né? Então, nosso projeto foi contemplado em 2009. E aí, dentro da cultura, do Cultura Viva, a gente tem uma frase que diz que uma vez que você é reconhecido, você vai ser para sempre ponto de cultura, né? Mesmo que aquela verba daquele primeiro projeto aprovado tenha acabado, você já tenha prestado conta, o que você continua fazendo, nada vai fazer você voltar no tempo e deixar de ser ponto de cultura. Então, uma vez ponto, sempre ponto. Sim. Lúcia, só para título de informação e também sabendo que a gente está gravando aqui, deixar essa contribuição, nosso próximo passo, já tem gente se inscrevendo, isso é bom, então já vou abrir aí para o povo fazer as perguntas para você, para nós aqui. Mas só para deixar registrado, o nosso próximo passo a partir da conquista de ontem da cadeira Cultura Viva vai ser marcar uma reunião com todos os coletivos que assinaram a carta que deu origem à cadeira Cultura Viva, ou seja, os coletivos que assinaram essa carta, de imediato e de cara, eles acreditaram no programa Cultura Viva como uma solução, como uma saída estratégica para as políticas públicas de cultura, ver, reconhecer e fomentar esses grupos que já atuam na cidade há tanto tempo. Então, nosso próximo passo vai ser divulgar a eleição dos representantes, teremos que apresentar na próxima reunião, e só para reiterar que estamos já na elaboração, né, da criação dessa Lei Cultura Viva Municipal. E fechando... Eu posso te enviar a lei que como eu disse, do Robson Leite, claro que foi para o Estado, mas, né, como na reunião passada que você organizou, que foi muito boa, tanto quanto essa, tinha um assessor de um parlamentar, né, que se colocou para colaborar na construção do legislativo, então a gente tem essa lei aí que eu posso precisar te enviar. Por favor. E fechando a minha fala para abrir, Lúcia, você está pronta aí para receber as perguntas? A gente vai abrir agora para as pessoas que querem participar aqui. Eu, que sou uma língua de trapo, tenho que dizer, né? A nossa intenção com essa conquista da cadeira e tudo mais, ali na frente, para o segundo semestre, apresentar uma proposta coletiva chamada Festival Cultura Viva de Petrópolis, para agregar aí todos os grupos que são aí, que assinaram a carta e que se autodeclaram quando preenchem nosso formulário. Então, eu vou convidar, Lúcia, a Mônica Valverde, que é diretora, criadora e que pensou o grupo Afroserra de Petrópolis e é uma das que assinou a carta ao Conselho para a garantia da nossa cadeira Cultura Viva. Mônica, é com você, mulher. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Porque ontem eu não consegui falar no conselho, eu tinha tanta coisa para falar, mas não conseguia, não abri o microfone. Então, primeiro, Ana, quero te agradecer, né, você está doando seu tempo, seus saberes aqui para a gente, e agradecer muito a Yara por ter iniciado, né, toda esse trabalho, né, esse levante aí, porque vou dar um depoimento aqui, eu já havia perguntado a algumas pessoas que sabem e têm conhecimento e já são pontos de cultura, como eu faria, e as pessoas me negaram informações, né, porque Petrópolis tem muito isso, né, as pessoas ficam donos absolutos das informações, eu não sei como é que faz, eu vou procurar. Então, assim, você tem uma pessoa que disponibiliza
né? Porque a gente está aí para isso mesmo, né? Para dividir. Então, assim, Yara, obrigada, tá bom? Por compartilhar também com a gente os seus saberes e ter essa iniciativa. E o Afroserra, Ana, é um movimento de resistência de cultura negra que eu criei em 2013. E aí a gente, a princípio, era mais virtual, fazendo algumas atividades assim pontuais. Aí eu conheci o jongo, eu fiquei encantada, comecei a buscar jongo, ir para o Rio, enfim. E a gente tem um grupo de artes, né, de jongo, mas não só isso. E a gente conseguiu também, eu disponibilizei uma casa que eu tenho, que na verdade é uma fonte de renda, que eu estou abrindo mão, não sei até quando eu vou conseguir, mas para fazer a nossa Casa de Cultura Afro Serra, né, desde 2019. Ela vai fazer 2 anos agora, em 13 de maio de 2021, a gente está fazendo 2 anos, aos trancos e barrancos, enfim, mas vamos lá, conseguimos aí uma verba de ponto de cultura da Aldir Blanc. O que eu quero te perguntar, Ana? Eu já comecei aquele cadastro, a Yara disponibilizou lá, mas eu não finalizei. Por quê? Porque vieram muitos editais, então vamos ganhar dinheiro primeiro, né? E depois a gente, né? E agora a gente vai estar com mais tempo para finalizar. O fato de eu ter sido contemplada num Aldir Blanc, aprovado e reconhecido pelo município como ponto de cultura, isso me favorece de alguma forma esse reconhecimento? Por você ter sido aprovada agora na Lei Aldir Blanc? Porque eu ganhei uma verba para manter o ponto de cultura. Mas isso não se isso seria um impedimento, é isso? Não, se isso fortalece em alguma forma no nosso portfólio de a gente ter esse reconhecimento também pela prefeitura, né? Digamos assim, pelo município. Porque se eles me reconheceram e me deram uma verba em relação a isso, né? Para eu manter o ponto de cultura, isso me ajuda de alguma forma? Ou não? Esse ponto currículo, o que aconteceu? O que eu percebi, porque a gente criou os fóruns, né? Agora nós estamos com conselho, estou conselheira de cultura, né? No Conselho Estadual, mas a gente também tem o Fórum do Rio e o Fórum Estadual. Então, a gente vinha reunindo com a secretária estadual e o municipal e tal, e a gente viu que os pontos de cultura pediram reunião com a secretária durante o processo da Lei Aldir Blanc, entende? Então, por isso que eu insisto que essa organização em rede é fundamental seja para os pleitos de vocês, seja para essa lei, para o festival, para essa vaga no conselho que vocês acabam de serem atendidos nesse pleito, ou seja, para se fortalecer. Agora, é claro que isso é um ponto a mais, porque se vocês conseguiram ser apoiados, é sinal de que foram reconhecidos, né, e contemplados, que bom. Mas acho que o Cultura Viva, ele sempre, como ele traz essa ideia de rede, você não está só, sabe? Como eu disse que aconteceu. Alguns eu soube que ficaram de fora. E é uma das coisas que, por exemplo, nós do Conselho já pensamos, se essas sobras de recursos, esses novos editais da Lei Aldir Blanc, por exemplo, soube que são cerca de 780 milhões, salvo engano, que estão aí ainda sem serem executados. Então, claro que prioritariamente esses poucos pontos que ficaram de fora, mas também a continuidade dos pontos de cultura, certo? Então... Entendi. A gente tem também um cadastro chamado Arte em Petrópolis, que é um projeto estruturante criado pela nossa colega do teatro, Márcia Gunning, e esse tem um portal, né? Eu ouvi que você estava falando sobre isso, das cidades terem esse portal que junta, como é que eu vou falar? Não é bem junta, centraliza, né? Essas informações dos fazedores de cultura, né? Dos pontos de cultura, né? Que tem cidades que até que não tem. Então, acho que a gente está porque foi uma luta da sociedade civil, né? Eu me lembro que a Márcia, desde o início, falando sobre isso, levantou essa bandeira e enfrentou, e vamos ter que ter porque o poder público queria que e aí me lembrou uma coisa que você falou, que esse portal fosse .org, alguma coisa assim, mas ela brigou, não, vai ser da sociedade civil. Por quê? Porque muda o governo, e aí acaba tudo. Já vários governos fizeram censos,
e nunca mais. Aí sabe o que eles fazem? Eles pegam aquelas fichas, antigamente era ficha, né? Agora, e levam embora, sabe? E eles não deixam para o outro governo, então a gente faz censo. Então, agora com esse portal, né, eu entendo que isso vai ajudar também, né, bastante gente, né, porque ali ninguém tira, é nosso. O governo pode mudar, mas ali é nosso, né? Então, isso é importante, então, esse passo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você falou isso, mas só para eu entender bem. O legal é isso, ser digamos assim, uma lei, né, que fique, e isso tem que ser, precisa ser via legislativo, via Câmara Municipal, é isso? Sim. Por isso o legislativo é fundamental, né, nessa construção, na aprovação, no fortalecimento, claro que envolvendo o executivo, né, mas é fundamental, sim. Como eu disse, assim, essa do Robson Leite, por exemplo, foi dentro da LERJ, né, ele era presidente da Comissão de Educação e Cultura ali. Então, a gente foi construindo isso com ele, e a Adriana Hatz, que era secretária estadual naquele momento, foi, evidentemente, com reuniões e audiências públicas com ela, participando, certo? Você não pode deixar, evidentemente, só o legislativo sem, né, tirar o executivo. Então, entre a sociedade civil, o legislativo e o executivo nesse caso. Agora, quando você falou do cadastro, ainda que seja um portal da sociedade civil, é importante sim que vocês estejam alinhados aí, porque o poder público saber quem vocês são, quantos são, quem está atuando, para esses pleitos dos editais, dos fundos de cultura, dos recursos, com a Secretaria Estadual também, entende? Para que esteja ciente da existência dessas ações, desses fazeres, desses fazedores de cultura, certo? Para não depreciar, para não, como chama, não passar por cima e sair inventando, que a gente sabe que isso acontece o tempo todo. A gente vê um edital que não se ouviu ninguém, não se construiu nada, não partiu de necessidades urgentes, né, e aí desconstrói tudo que se realiza. Então, a organização da sociedade civil é fundamental, sim, mas é importante estar alinhado com esse executivo para que ele esteja também inteirado e que ele tenha como prioridade. Isso eu acho importante, sim. Tá, deixa eu acrescentar. O poder público sabe e está envolvido também nesse projeto. Porque, inclusive, só que teve esse debate de não se colocar uma coisa, eu me lembro muito bem disso, que não fosse uma coisa que .org e que eles tivessem, mas eles estão juntos. Inclusive, foi dito ontem pelo presidente agora do nosso Instituto Municipal de Cultura, porque foi criado, tinha uma agência que montou, né? E aí que ele vai pagar para a pessoa, para a agência, ele atualizar o portal, eles vão pagar o poder público e vão pagar uma pessoa para alimentar, porque não é justo a gente... e eles se pautaram nesse portal, inclusive para se fazer o Aldir Blanc, precisou de estar cadastrado nesse portal, tá? Então estava em edital, tem que estar cadastrado lá no portal. Sim, né? Sim. Então, assim, o poder público está envolvido nisso, sim, e só que ele não tem, como é que eu vou te explicar? Não sei como é que eu vou te falar isso, a Marcinha que sabe, né? Mas ele não pode, amanhã ou depois, falar assim, não é meu, enfiar debaixo do braço e acabou, sabe? A sociedade civil é que tem a autoridade máxima em cima desse portal, digamos assim, né? Sim. Porque aconteceu já várias vezes isso, de eu ver, eu já estou acompanhando o Conselho de Cultura 10, 11 anos, e cada governo que vai embora, eles fazem um censo. Aí eles pegam a ficha e some, sabe? Sim, ou depois virou internet, né? Aí tem internet, aí também eles levam, eles carregam as informações para debaixo do braço, né? Que é um absurdo, porque esse é dinheiro público que foi gasto, e a nossa... memória, né? Dessa memória do que construiu. E agora não, a gente vai ter isso, esse controle, né? Eles não podem levar embora, isso vai ficar, né? Sendo que eles vão... erro, né? E agora, e ontem o presidente lá do MCE falou que não, a gente vai pagar sim, esse profissional vai sair não do dinheiro do Fundo de Cultura, mas da prefeitura, do instituto lá, para poder pagar isso, né? Então, essa coisa que é bacana. Então, tá, eu acho que eu só quero agradecer, tá bom? Mais uma vez.
E se eu depois lembrar de mais alguma pergunta, eu faço. Obrigada, beijo. Parabéns aí, Mônica, por você conseguir essa sede, por manter esse espaço. Fiquei muito feliz de saber, viu? Muito forte. Eu quase fechei. Levou aí, né? Porque eu tinha essa casa alugada para fazer uma renda mensal. Aí eu pensei, vou fazer Airbnb que tá dando dinheiro. Aí eu pensei, Airbnb final de semana, durante a semana, vou fazer a nossa sede. Só que aí, quando a gente estava com uma coisa que ia bombar, que você falou uma coisa bacana também, da gente ter esse desdobramento, eu faço o Dia Nacional do Samba, que sempre tem um desdobramento, da gente levar para as escolas públicas o jongo, o samba, a percussão, e dessa vez as crianças iam vir aqui na Casa de Cultura vivenciar isso. Aí ia começar no dia 17 de março até o dia 17, 18, 19, 20. Iam vir 200 crianças vivenciar o jongo e o samba, que ia aprender percussão, aprender contação de história da boneca. Aí veio a pandemia, né, amor? Aí acabou. E a gente e o projeto ele ia levar também. Ele ia levar também para o Instituto de Aliança, que é para surdos. A gente ia levar o projeto para o APPO, que trata pacientes oncológicos, Céu da Posse. Então, a gente espalhar. E, assim, eu estava assim, numa grande esperança. Falei, isso vai dar um puta de um resultado. Eu tenho certeza que eu vou vender isso para a Secretaria de Educação e eles vão querer, porque a secretária de Educação ia vir aqui na inauguração. E é um projeto bacana, porque, assim, se ela, fala, não, eu vou fomentar isso para a gente continuar, aí vem a pandemia. Daí que daqui a pouco vem. Daqui a pouco. Eu queria pedir, olha, Mônica, se você tiver, eu sei que você tem outras questões, vamos passar a palavra agora para a Neia. Ela também vai fazer. Aí está inscrita a Neia, e aí eu vou chamar já a Neia. A Neia, ela é representante, criadora, fundadora da Rádio Poste Comunitária do bairro Vila Rica. E isso também é uma iniciativa comovente. Ela vai falar um pouquinho. E depois dela, eu acho que a Rafa se inscreveu para falar pelo perfil da Rede Cultura Viva. E a Neiva, que é a nossa querida Neiva ali da dança, militante, aguerrida lá de Petrópolis também. Então, Lúcia, vamos falar então, ouvir a Neia. Neia, você está por aí? Qual a sua pergunta para a Lúcia? O que você gostaria de falar? Pode, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, abrir a câmera. Então, boa noite a todos. Boa noite. Nós aqui temos uma rádio comunitária, né? Então, eu queria saber, assim, se é a primeira rádio comunitária de Petrópolis. Aí, nós fazemos o serviço comunitário, mas para a gente poder ir mais além, abranger o bairro inteiro, né? A gente está faltando ainda alguns fios, algumas coisas, sabe? Então, a gente precisa de alguma verba que a gente não tem. Nós somos meu marido que inventou essa rádio na pandemia. Então, eu e ele que manejamos essa rádio, né? Aí eu ponho a coisa da comunidade, que as pessoas precisam, ajudar a comunidade com informação, com entretenimento, né? Aí, mas a gente queria saber, a gente não tem verba, assim, para poder levar adiante. O que eu tinha, eu já gastei, já comprando material, sabe? Mas não conseguimos abranger a comunidade inteira, né? Aí nós estamos querendo saber, assim, se a gente vai ter alguma ajuda que possa levar as caixinhas, os fios adiante. Né? A gente já tem... Tem 400 metros de fio de alcance e 10 caixinhas que eu já consegui. Comprei, aí consegui fazer esse pedaço. Agora o resto, né? A gente fica... Não tem como ir adiante.
Gente, só tem trabalho fera aqui, né? Depois de ouvir a Mônica, agora a Néia. Eu fui repórter da Rádio Tupi, então eu adoro rádio. Gente, que maravilha! Eu queria fazer uma sugestão, provocar, tá? Porque a Lei Aldir Blanc, ela foi um respiro, eu chamo de um respiradouro, né? A gente estava na UTI. Então chegou para dar um gás, um pequeno respiro. Eu queria dar um abraço aí na Clara de Deus, que estou vendo aqui, que é conselheira do Conselho Estadual de Cultura, junto comigo ali na comissão da Lei Aldir Blanc, está junto comigo e outras, Arminda e outros. Mas, gente, está longe de dar conta das nossas necessidades, né? Então, Yara, Néia, vou provocar. Vamos pensar um edital aí, chegar e bater na porta desse executivo e dizer, olha só, a gente teve a Lei Aldir Blanc, secretária, mas a gente tem necessidades enormes das nossas comunidades. Então, que tal a gente pensar um edital claro que eu não sei o orçamento que tem Petrópolis hoje, mas fato é que a gente está num estado de vulnerabilidade muito grande. A gente já estava com cortes fenomenais aí de recursos, sabemos, de editais e tudo mais, muito antes da lei, com a lei, então, muito antes da pandemia. A pandemia já vai para mais de um ano, né? Começou lá por março de 2020, nós estamos em abril, portanto, há mais de um ano, esse ano ainda vamos ficar com tudo fechado. Bom, isso para mim já é o suficiente como justificativa para dizer, olha, podemos pensar um edital, uma ação, formato prêmio, essa é a minha defesa, formato prêmio, que é um formato mais simplificado, mais desburocratizado, entendeu? Que vocês poderão se inscrever, e que foi como os indígenas e quilombolas conseguiram apoio pelo Ministério através desse formato, que é mais simplificado para prestar conta, para se inscrever, entendeu? De pessoa jurídica, tudo isso. Formato prêmio, e que dá um gás para vocês. Eu acho que pode ter pensado na Secretaria Estadual também, mas estou primeiro pensando no campo local, como vocês já estão com toda essa força de um festival, de um lugar no conselho, de uma lei, por que não? Entendeu? Com a ajuda desse legislativo aí, né? Que vocês já estão em contato, sabe? Lúcia, quero pedir licença para dar uma informação e também para tranquilizar a Néia. Por quê? Néia, fecha só o teu microfone para a gente poder se ouvir bem. Vou falar rapidinho, duas coisas. Lúcia, fecha também. Que é o seguinte, no cumprimento cidadão, né, da gente participar das reuniões do Conselho, e agora tendo conseguido esse êxito de conseguirmos a cadeira Cultura Viva, que foi aprovado ontem, né, nas reuniões anteriores, já se havia iniciado o debate sobre os novos editais. E aí, na conversa, eu coloquei a questão do programa Cultura Viva, que é política de Estado, mas que na nossa cidade, até hoje, nunca nunca houve um edital que fosse do Fundo Municipal de Cultura e que tivesse lá a especificidade pontos de cultura, ou seja, todos os editais vinham para os segmentos, todos os segmentos da cidade, mas nunca havia sido incluído os pontos de cultura. E nesta reunião, que foi anterior à de ontem, em que nós conseguimos legitimar a cadeira Cultura Viva, foi batido o martelo no formato desse novo edital e nos próximos editais que serão lançados no município, com a linha, se é assim que eu posso chamar, pontos de cultura. Por que eu estou dando essa informação aqui também, que vai ficar registrado, né? É para que a Néia, e aí eu tenho feito esse trabalho com ela, para ela se cadastrar, né, no município, como a Mônica Valverde falou, que é o sistema de cadastro de fazedores de arte e cultura, tem que estar cadastrado lá, e também para dar continuidade ao cadastro dos pontos de cultura a nível nacional. Mas, olhando para o município, Néia, a Mônica também vai te ajudar, Néia, Mônica do Afroserra. Quando abrir o edital, o próximo, porque
até aqui nós não temos ainda certeza da utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc, do que sobrou, do que não sobrou. A gente vai, no próximo edital que vier agora de Petrópolis, do município, a gente já está assegurado lá como ponto de cultura. E você, Neia, é uma das partícipes que assinou a carta pela criação da cadeira Cultura Viva. Então, eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade nesse momento e, a partir disso, de se inscrever. Nós vamos fazer um núcleo de apoio, né? Ó, a Neiva está falando, vai ter prêmio de R$ 1.500 para quem é pessoa física, quem for MEI, pessoa jurídica, outros valores, mas quem é ponto de cultura, independente de qualquer coisa, também vai poder participar. E a gente vai ajudar a Neia a escrever o projeto dela e ela, sim, por favor. Eu vou pedir para a Rafa, ela precisa dar uma contribuição que é sobre isso, e depois da Rafa a gente chama a Neiva, e aí se a Neia no final quiser dar mais uma contextualizada, se achar necessidade de falar mais alguma coisa, fala, Rafa. Só te agradeço, Yara. Rafa também. Bem. Só uma... Maravilha. Muito, muito bom, gente. A outra sugestão que eu deixo aqui, para vocês pensarem, precisa ser para agora, mas só para pensar. Além de pensar em editais específicos com a Secretaria de Cultura local de vocês, para o Cultura Viva, como disse a Yara, que não tem anteriormente, ainda mais, vocês têm essa carta na manga também, olha, vai ser inovador na sua gestão, porque nunca teve, lá. Mas, como é uma política, como eu disse anteriormente, que é interdisciplinar, gente, vocês podem pensar em outra, Secretaria de Educação, se tiver a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Comunicação, no caso da Rádio Comunitária de Neia, entende? Que é uma rádio comunitária antiga, a primeira, como ela disse, isso é histórico, sei lá. Por quê? Porque tem outras secretarias que a gente sabe que às vezes tem mais recursos, inclusive, que a nossa, e que compreende, é claro que nem sempre essas secretarias se conversam, né? Isso é verdade. Às vezes não tem políticas interdisciplinares, mas não quer dizer que a gente não possa, né, enfim, incitá-las. É só uma sugestão aí. Mas é bem lembrado. A gente tem, inclusive, como pontos de cultura, seja reconhecido oficialmente, ou declarado, autodeclarado, é uma proposta que a gente precisa dar cabo dela em coletivo. Vamos trabalhar em rede para que dentro da rede a gente possa ofertar na nossa cidade todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento. E aí vale muito, sim. Obrigada, Lúcia, por lembrar disso. Eu vou pedir para a Neiva falar agora, que é a nossa querida Neiva. Depois eu volto aí para agradecer a presença da Clara, falar um pouquinho rapidamente sobre a questão dos pontos que foram inabilitados da Lei Aldir Blanc. A gente está aí numa luta, mas eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas só vou dar uma atualizada das informações. Neiva, querida. Fale. Boa noite, pessoal. Então, pegando esse gancho aí, por isso que é importante, que eu me lembro quando a gente, lá no começo, em 2010, começou essa coisa da criação do Conselho. Uma das coisas que a gente acreditou sempre, que seria sempre importante ter um de nós dentro na cadeira dos outros conselhos. Lá no Conselho de Educação, lá no Conselho do Meio Ambiente, lá no Conselho... Porque daí a gente ficaria sabendo de tudo que acontece lá. Então, teria como a gente participar também dos editais deles, né? E eu me lembro quando eu participei dentro do Concidade, nossa, você fica tomando conhecimento de tanta coisa que você jamais vai tomar conhecimento. E é por isso que
Assim, Ana, eu conheço você não deve me conhecer porque você via tanta gente na sua frente que era impossível você lembrar de mim, que eu nem tinha esse cabelo branco. Mas 2009, quando a gente começou essa brincadeira, a falar sobre isso em Petrópolis, né? E aí 2010, na saideira em dezembro, a gente consegue a assinatura do Mustrange, eu acho que foi Mustrange, não é? Foi Mustrange, gente? Estou ficando maluca? Acho que foi, né? Foi na saideira que a gente conseguiu ter o nosso sistema de cultura e aí a gente se tornar como referência a primeira cidade do Brasil a ter o seu sistema de cultura, com tudo funcionando, com regimento, com plano, com fundo. Foi realmente um espetáculo. O que eu penso, Ana, assim, que me deixa um pouco aflita nessa coisa do uso do fundo de cultura, é que a maioria dos projetos, eles não são projetos de continuidade. Eles são projetos que acontecem naquele momento para aquele povo ganhar um dinheiro e aí, pronto, acabou. E aí eu sinto que nesse projeto, nessa coisa da cultura viva, aí você tem como fazer projetos de continuidade, que é o mais importante. Não adianta projetinhos que começam aqui, atende meia dúzia, põe um açuquinho na boca da criança, tira logo em seguida, entendeu? E não dá formação e nem nada para ninguém, nem informação, né? Então, assim, eu até notei umas coisas aqui, porque é tanta coisa que eu queria falar, que uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava ouvindo a Neia, é se nesse nosso de prêmio, nesse edital do 1.500, se a pessoa pode adquirir bens, por exemplo, ela para a rádio, ela pode adquirir a fiação com esse dinheiro, ela pode fazer um projeto onde ela vai estruturar isso? Pode? Pode. Pois é, isso seria legal. Hein? Boa pergunta, Neiva. Pode, é fundamental para ela. Como foi um exemplo do qual foi, acho que inciso 2, que também, né, no caso da Lei Aldir Blanc, fazendo uma comparação aí, na Lei Aldir Blanc também a gente tinha o inciso 2, que era pontos de cultura, não sei se vocês estão lembrados, né, o inciso 2, pontos de cultura, era uma porrada, eram 42 itens, pontos de cultura, empresas, espaços abertos, Então, ali, a exemplo disso, podia água, luz, internet, a compra do equipamento, a manutenção do espaço, a equipe, entendeu? Por quê? Como é que você se mantém? Como é que você mantém essa estrutura, né? Então, a exemplo disso, sim, entendeu? Ana, mas aqui não pôde não, tá? Comprar nenhum bem, nada. Inclusive, eu falei assim, olha, mas eu tô fazendo reforma elétrica da casa, não pode. Não, municipal não pôde, era só para pagamento de contas mesmo, não pôde. Mas contas que não tivessem sido pagas, digamos que você tivesse contas de água e de luz pagas durante a pandemia, você não poderia depois ser ressarcido disso que você pagou, só o que não foi pago, por isso Exatamente. Que eu deixei minhas contas acumularem. Porque eu consegui uma conta d'água de R$ 1.400 para pagar, e contador R$ 3.000, e aí foi assim, né? E a gente tinha uma ajuda de R$ 7.000, até R$ 7.000, alguns valores, né, que você conseguisse comprovar. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Porque eu me lembrei disso, que não podia, na Lei Aldir Blanc, aqui a gente não podia adquirir bens. E aí a gente tem até que perguntar no nosso, lá na reunião do Conselho, se isso vai poder. Porque eu acho que a gente não sabe disso, se pode ou não. Vocês sabem? Gente, olha só, sobre Neiva, primeiro eu lembro de você, das nossas batalhas aí, eu passo rímel aqui no só para brincar um pouco, não posso deixar meu lado palhaço. Mas é o seguinte, vamos para o pátio. O que a gente percebeu é que a Lei Aldir Blanc, ela foi um pouco mais, como se diz, menos burocrática do que alguns municípios a trataram. Alguns municípios a gente percebeu, nossa, na Baixada também, em vários municípios assim, a gente pensou, mas aqui é proibido isso, eles estão preocupados com aquilo. A gente percebeu um medo terrível do campo executivo de ser empreendido por uma, né, e aí proibir uma série de coisas com esse temor aí de que, então eu acho que é importante que vocês pautem esse executivo sobre essas necessidades e utilizando como referência
o fato de que na Lei Aldir Blanc, por exemplo, esse cadastro 2, esses gastos aí compreendiam 20 de março de 2020 até dezembro. Não pode depois, 2021 já não pode, 2019 não, fevereiro de 2020 não, entende? É o período pandemia, né? E aí você comprovar isso e prestar contas e contrapartida e tá. Isso no caso da Lei Aldir Blanc. Então, utilizar isso e começar como é que se diz, vamos ter que orientar, como se diz, o nosso executivo, né, de que isso é possível ser feito. A outra coisa que você fala, e parabéns, porque vocês fizeram o primeiro sistema de cultura no país, é verdade, a primeira cidade, é histórico, portanto, ou seja, você já tem histórico de resistência e de elaboração e de formulação, de construção aí, né? Não à toa tá essa rede forte aí. Eu concordo com você. E como a Clarinha está aqui, que também, como eu disse, ela está no plano, ela está no conselho, faz parte do conselho estadual, as coisas que vocês trazem também tem que alimentar o nosso conselho estadual. Nós, conselheiros estaduais de culturas, temos que estar devidamente inteirados desses fóruns, dessas pleitos, nessas necessidades, para a gente, nas nossas reuniões de conselho, também chegar com a secretária, nossa próxima reunião é dia 29, por exemplo, e a gente está inteirado das necessidades, das urgências, das carências, dos problemas, entendeu? Por exemplo, tem um recurso no fundo estadual, né? Ela acabou de fazer um edital para carnaval, né, não só para os blocos, mas a gente já reclamou, por exemplo, como assim? Partiu da onde? Entendeu? Então, tem que partir das necessidades. As sobras dos recursos da Lei Aldir Blanc, tem 5 municípios, me parece, que não executaram. Então, houve sobra de recursos. Como é que vai priorizar aqueles que ficaram de fora? Como é que vai priorizar, entendeu? As continuidades, como você está falando. Então, nós vamos ter que pautar este executivo e pautar estes conselhos, também o estadual, sobre esses editais, sobre o fundo. Tem um comitê do fundo lá, por exemplo. Então, eu estou em nós temos 14 comissões temáticas. A da Lei Aldir Blanc, eu estou relatora, tá? Eu, Clara, a Arminda, o Léo e a Patrícia, que é do Estado, pelo Poder Público. Mas eu também estou na do plano estadual. A gente tem que recuperar essas conferências estaduais aí também. O que é que nós, lá atrás, com essas 4 conferências, tá? E que Petrópolis estava lá, evidentemente, claro, o que é que tem de metas e ações lá que a gente precisa botar na pauta da secretária? De, olha, isso aqui foi construído assim, 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 tem um legado aí. Estou colocando tarefas para casa para nós, tá? Mas eu também estou me colocando como conselheira e como a Clarinha que está aqui, também, que a gente tem que estar muito alinhado com vocês. Porque a última conferência, eu acho que foi aquela que, inclusive, não acabou, né? Deu um pricopó lá, uma confusão. Aí a Adriana Hack começou a pautar as coisas que ela tinha feito, e aí começou aquela encrenca e não deu tempo de terminar as coisas. Lembra disso? Foi uma encrenca danada e acabou e ficou por isso mesmo. Não, mas a última conferência estadual foi em 2018, mas sequer a secretaria teve recurso e as pessoas vieram do próprio bolso até para virem de sua própria cidade. É verdade. Afinal, estavam os secretários e eu vi, e foi remarcada 3 vezes por falta de recurso, um monte de coisa. Enfim, outra coisa, só para finalizar uma inquietação, temos que parar com essa história de ter secretário que não é da nossa área. Pronto, falei, dane-se, eu falo meu, entendeu? Não é a primeira vez, está virando uma continuidade, alerge dizer e não é da nossa área, e não, já 3º ou 4º, isso está virando uma constante no município e no estado. Que isso? Não. É uma luta, né? Olha, só para informar também, né? E acho importante, ontem mesmo, na nossa reunião do Conselho, foi eleito representantes da sociedade civil, que são conselheiros do município, né? Que são conselheiros dos seus segmentos dentro do Conselho Municipal de Cultura. Então, foi eleito um nome que é o Pedro Fernandes, que vai atuar também dentro do Conselho Estadual de Cultura. Foi aprovado ontem, né, gente? Então, o Pedro vai ser o nosso porta-voz aí, Lúcia. Você vai conhecer ele brevemente, que na próxima reunião ele já deve se apresentar. E a gente precisa encaminhar para o final, porque seria 1 hora só, mas
Eu sou uma língua de trapo, a Lúcia também, a Neiva também, a Mônica Valverde também. Graças a Deus. E aí é importante deixar registrado que o programa Cultura Viva, lembrando aqui, Neiva, o programa Cultura Viva está dentro do Plano Municipal de Cultura, que vai agora, por esses dias, começar um processo organizado por nós, da sociedade civil, um processo de reestruturação do plano, para que ele tenha mais 10 anos de validade. Nessa reestruturação, a gente vai reiterar lá a importância e a permanência do programa Cultura Viva, para que a gente possa se organizar com projetos de continuidade durante o ano inteiro, seja associado à educação, a direitos humanos, à comunicação, ao audiovisual. Mônica está falando para a gente trocar contatos, eu tenho contato da Lúcia, posso passar, né, Lúcia? E, para finalizar, o nosso objetivo para agora é eleger os representantes da cadeira Cultura Viva, abrir, ampliar a rede com o cadastro, né, dos artistas da cidade, divulgar isso dentro do fórum, dentro do conselho, para ser democrático. Eu quero, enquanto ponto de cultura, deixar um relato brevíssimo, porque a Clara está aqui presente e tem sido uma ajuda para nós. Eu fui um dos pontos de cultura que foi inabilitado para receber a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc do Estado. Isso foi levado o meu caso específico foi levado para a Assembleia Legislativa, né, para a Comissão de Cultura, porque se tratava de um projeto de 2011 que já tinha expirado, inclusive legalmente já tinha expirado o prazo de punição ao meu ponto de cultura, mas, enfim, não foi resolvido, não foi debatido, o jurídico da Secretaria de Cultura do Estado não teve pernas ou não teve interesse, mas eu sou um dos pontos de cultura inabilitados que está lutando para ser revisto o projeto da Lei Aldir Blanc. Então, há uma possibilidade, não posso garantir, nem posso divulgar agora, mas tivemos uma reunião do Fórum Estadual de Cultura, do qual eu faço parte, né? Sou mobilizadora, e do GT Legislação e Comunicação. Tivemos essa reunião proposta para ser com o Legislativo, né? Com a LERJ, Comissão de Cultura, e com a Secretaria de Cultura do Estado, com a SESEC. Infelizmente, a SESEC não teve representante para mandar para a reunião, mas mantivemos com a LERJ. Então, por esses dias, nós vamos divulgar, porque assim foi decidido, que nós teremos uma audiência pública dentro da LERJ para fazer esses questionamentos à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, da questão, por exemplo, da renovação, que é um debate que a gente está tendo agora, que é a renovação do programa Cultura Viva no Estado, né? Uma renovação federal para o Estado. Uma outra questão, sim, Clarinha, por favor, estou fechando aqui, essa questão da renovação do programa Cultura Viva no Estado, a prestação de contas, e aí isso inclui diversas nuances do sistema jurídico que precisa ser revisto, e é isso, basicamente é isso, e garantir que a gente ainda possa contar com os recursos do fundo dos pontos de cultura, que é específico, né? Tem um fundo específico do programa Cultura Viva, e o que resta, o que tiver de resíduo ainda da Lei Aldir Blanc para novos projetos para pontos de cultura. Queria então passar a palavra para a Clara, que está aqui acompanhando a gente, ela tem uma contribuição a dar, e aí depois a gente vai para e as considerações finais para a gente encerrar nosso encontro. Clarinha? Oi, boa noite. Primeiro, dar boa noite a todos vocês e parabenizar o trabalho de vocês. Estou aqui, sou de Duque de Caxias, né? Estou um pouco de intrusa aqui na reunião de Petrópolis, mas agora, como conselheira estadual, tem que fazer esse serviço, né? Passear por todos os campos aí. E primeiro, assim, parabenizar uma cadeira da Cultura Viva, isso é genial, gente. Vocês estão, nossa,
Fiquei com aquela inveja assim, de chegar. Eu também faço parte do Conselho Municipal aqui de Duque de Caxias, e a gente está brigando ainda para separar a cadeira do índio e do negro. Olha isso, e vocês já chegando com a cadeira da cultura viva. Isso é, nossa, genial. Vou levar na próxima reunião aqui do Conselho. E também faço parte, sou da diretoria do Ponto de Cultura Lira de Ouro aqui de Duque de Caxias. Também foi um ponto inabilitado. Nós estávamos com CNPJ inapto e enviei nossa justificativa naquele momento, né? Porque aqui, né, ainda expliquei que a cada 2 anos tem que mudar a presidência e muda o CNPJ e tem que atualizar a certidão e que a gente ia estar apto para receber no tempo. E assim foi feito, ficamos aptos, mas ficamos aí fora, ficou 9, né? São 9 pontos de cultura que ficaram de fora, a secretária veio, fizemos reunião, mas mesmo assim ela fala que tá ali, vai acontecer, a gente não sabe como, né? Como que esses 9 vão ser contemplados. E eu acho que essa discussão é muito válida, municipal, para vocês, assim, e falo daqui também, a gente agora vai brigar por mais, como a Ana falou, para pegar o nosso fundo municipal, que tem aí pouquinho, mas ver como é que a gente vai fazer a nível municipal, para poder continuar garantindo, de certa forma, para os pontos de cultura. Aqui eles não têm essa visão ainda de ponto de cultura, né? Então, assim, a gente vai ter que pegar o valor e colocar picadinho para todo mundo mesmo. E aqui nós ainda somos biblioteca comunitárias, né? Então, assim, falta um pouco dessa didática aqui para, né? A gente sempre tem Petrópolis, Niterói como referência, né? Fui muito atrás da Diana também, ano passado, para poder ajudar a gente na construção do nosso primeiro edital usando o fundo municipal. Então, essa construção é muito importante, né? A gente saber do nosso fundo municipal, o sistema, a gente vai tentar implantar aqui em Duque de Caxias também um sistema, né? Então, assim, estou pedindo, né? A Ana me enviou um artigo hoje. Então, eu acho que essa troca de conselho municipal, estadual, pontos de cultura, tem que acontecer mesmo. Assim, a gente ficou adormecido, né? A partir de 2016 ali, eu acho que a gente precisava, assim, eu falo que a Lei Aldir Blanc sacudiu o Brasil todo, né? A gente precisava disso para a gente voltar a essa cena bonita, por mais que seja que a gente esteja aí passando aí essa pandemia, mas muito bom estar com vocês, tá bom? Aí eu tinha uma pergunta também de ponto de cultura, mas aí eu faço depois, porque aí para não alongar a noite, tá bom? Ô, Clara, quando quiser, conta com a gente para a gente dar a nossa contribuição, né, na formação da Rede Municipal Cultura Viva. Eu acho que na Baixada Fluminense isso vai ser um elemento aí divisor de águas, né? Vamos construir juntos e a hora que quiser a gente faz esses movimentos que a gente está fazendo. Está funcionando, né, Ana? Estamos online, unidos e cada vez mais fortes. Então, não estamos sozinhos. Posso Obrigada falar só pela tua coisinha? participação. Por favor, Muito Lu. rápido. Primeiro, agradecer, Clarinha, e fazer um apelo em cima da fala da Clara. O Lira de Ouro é histórico, gente. Enfim, né, fui várias vezes lá. Mas, Yara, já que vocês já estão abraçando isso, já vão fazer audiência pública, uma coisa que eu e Clara estamos nos deparando dentro do Conselho, né, na Lei Aldir Blanc, é que ficou muita gente, sejam os inabilitados, que é o caso de vocês, mas não só de vocês, outros inabilitados que ficaram, portanto, prejudicados, não apoiados, mas também os suplentes, é o meu caso. Trabalhei na lei e, no entanto, criei a conta, tive uma nota altíssima, no entanto, fui parar na suplência. Assim como eu, são mais de 600. O que eu estou dizendo com isso? Então, muita gente não foi contemplado, principalmente pelo Estado. Então, a gente reclamou já numa reunião com a secretária de que os critérios não foram legais. Os critérios que ela criou foram recursos muito altos, às vezes 50, 100 mil, e aí acabou a gente deixando muita gente também de fora, né, e apoiando OS, cinemas, enfim, vou parar por aqui, mas acho que a gente precisa garantir agora, no meu entender, claro que as sobras de recursos, esses municípios vão brigar para que, claro, e com razão, e com o direito, sejam mais implementados neles. Mas, para além disso, tem um recurso do fundo, então a gente precisa estar muito unido agora
para não ser engolido pelos próximos não critérios ou critérios discutíveis que venham a ser implementados, tá? Sejam com a sobra de recurso, seja com fundo, seja com dinheiro do orçamento. Então, a gente precisa como é que se diz? Pleitear isso, está muito unido. Então, e a gente só vai se fortalecer como conselheira na hora que a gente ouviu as bases, a gente ouviu o fórum, a gente ouviu os municípios assim estão nos trazendo. Então, são pleitos, não podemos falar em causa própria, jamais, né? Então, vamos nos unir aí, estamos juntos e contem com a gente. Maravilha, Lúcia. Só para fechar essa questão da gente se juntar, Clara, eu estou lá, né, no grupo que a gente tem lá Os Inabilitados, daí dá até um espetáculo musical farsesco, Os Inabilitados. E tão logo a gente tem uma definição da Alerj, eu vou compartilhar lá no grupo para que todos que estão lá, que são alguns dos inabilitados, como a Lúcia bem lembrou, tem muito mais gente aí. Acho até que caberia a gente começar a organizar quem são os inabilitados, bom, enfim. E o suplente também, eu sou suplente, excluído. Os suplentes. Fazer organizar quem somos nós, né? Os inabilitados e os suplentes, para que haja justiça com a possibilidade de uso desse fundo e do restante que tem da Lei Aldir Blanc. Então, a gente tem que garantir para nós, já que os outros pontos, e aí foi a minoria, 138, 139 pontos, foram contemplados. Graças, que bom, estou feliz, mas tem que lutar pelos que não tiveram acesso à lei emergencial. A gente não está falando de fomento, isso também foi um debate, foi um questionamento que eu faço. A gente não estava discutindo fomento, a gente estava querendo acessar um direito através da Lei Aldir Blanc de sermos, não contemplar, mas sermos assistidos pela lei. Então, os critérios foram equivocados e a Secretaria tem que explicar isso. Bom, eu quero agradecer cada um que está aqui, cada uma que está aqui, a Neiva, a Neia, a Mônica, Clarinha, Rafaela, a Lúcia, que vem generosamente, sempre, ad eterno, de uma generosidade que só cresce, porque para nós é muito caro, caro no sentido de caro, raro, especial, sabermos que não estamos sozinhos, como sempre achamos que estávamos no nosso município, e trazer pessoas assim como ela. Em especial, agradecer ao pai do Cultura Viva, que é o Célio Turino, que teve também brilhantemente, falou no nosso segundo encontro Cultura Viva de Petrópolis, que eu me senti mega orgulhosa, me deu assim, sabe, aquele gás para continuar. Então, vocês são ícones nossos e nós nos espelhamos em vocês e sei que vocês se fortalecem na gente também. Então, isso é o verdadeiro sentido de rede e é assim que a gente quer continuar caminhando. Queria pedir as considerações finais, Ana, e quem quiser mandar um beijo, mandar algum recado, a hora é agora, mas estamos juntos, cada vez mais. Lúcia, é com você. Estou escrevendo ali no chat, parabenizando, porque vocês, como disse a Neiva, né, vocês, como é que se diz, tem um histórico aí de resistência, de organização, de políticas públicas, seja no sistema, seja no Cultura Viva, então, assim, e estão ajudando, vão ajudar certamente que outros municípios também se organizem, e a gente, olha que criança linda, Clarinha. Então, fico muito feliz, eu saio, assim, feliz de ver que eu já estou vendo resultados, assim, cara, do primeiro encontro que nós tivemos, aliás, do encontro passado, o último, aliás, encontro que a gente teve para agora, já estou vendo uma cadeira no conselho, já audiência pública, um festival, a lei já está adiantada, agora a gente já está aqui falando de um edital, então, né, aproximando um pouco mais desse conselho estadual, que a gente recém-empossado, né, e, enfim, então conte com a gente sempre, eu fico muito feliz e honrada por esse convite, muito inspirada, saio fortalecida.
de ver o quanto vocês estão unidas, tão fortes, e a gente vai conseguir, enfim, tirar os nossos sonhos do papel. Eu acho que primeiro botar, elaborar, construir, junto com o legislativo, com o executivo, com todos esses atores envolvidos, e a nossa cultura está viva, gente. Está viva em nós, em vocês. Muito axé, tá? Parabéns e proteção aos familiares e para vocês. E vamos abrir as câmeras. E as câmeras Viva a cultura, viva! Eu não sei se Rafa consegue fazer uma foto. Se alguém conseguir fazer um print, uma foto. Muita gratidão a todos. Somos muitos, estamos em rede e a gente vai lutar cada dia mais pela cultura como um direito em qualquer lugar que estejamos. Esse foi o encontro com a Ana Lúcia Pardo, falando o que é ser ponto de cultura, o que é ser autodeclarado. Falamos de inabilitados, Lei Aldir Blanc, novos editais, como ajudar a NEA, né, e como ela, muitos outros grupos, a elaborarem seus projetos e não ficarem alijados da cultura como direito, dos recursos descentralizados. Essas são as lutas de sempre e para sempre estaremos reivindicando-as, porque direito não se joga no lixo, direito é para se valer. Gente, muito axé, muito obrigada. Evoé, força para nós, cuidem-se todos muito bem, máscara. E essa rádio vai acontecer, viu, Néia? Energia de eleger. E que a gente tenha força de virar esse jogo. Muito obrigada! Um Brasil democrático e livre. Obrigada, gente. Obrigada, Clara. Obrigada, beijo a todos. Obrigada. Beijo, boa noite, Lúcia. Grande beijo. Tchau, boa noite. Te amo, boa noite. Beijos a todos. Mônica, tchau. Agora que estou vendo. Beijo, obrigada. Beijos. Vamos embora. Eu acho que Rafa já interrompeu a gravação, né, Rafa?